Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de Introdução à Economia. Essa é a aula 01, onde nós iremos tratar sobre o pensamento econômico ao longo do tempo. Sou Estevão Moraes e irei guiar você nessa trilha do conhecimento. Nessa aula eu falarei sobre a Antiguidade, a Idade Média, o mercantilismo, os clássicos, os tempos modernos e, por fim, trarei a bibliografia que foi usada para preparar essa aula. Pensamento econômico na Antiguidade. A etimologia do termo economia vem do grego oikonomos, que significa aquele que administra um lar. Indo além, economia vem do termo oikonomia, que significa administração do lar ou gerenciamento doméstico. Podemos perceber que o pensamento econômico na Antiguidade é muito baseado na unidade doméstica, e por isso tem uma visão muito pequena a respeito dos fenômenos econômicos, mas lida com a escassez de recursos e com a locação desses recursos. Xenofonte fala da economia como a administração do lar na sua obra. Aristóteles discute as trocas na gerência do lar. Pensamento econômico na Idade Média. A discussão de ideias econômicas surge de uma problemática que envolvia duas questões: a condução das atividades comerciais e o ato de pecar. Cabe aqui pontuar que a escolástica é o conjunto de ideias que permeiam aí durante essa Idade Média, e por isso trazem a questão da economia, das atividades comerciais, com a questão religiosa, ou seja, o ato de pecar. O mercantilismo, ele não é uma escola econômica, mas é um conjunto de ideias que influencia uma determinada época e o pensamento econômico. Então, a problemática mercantilista situa-se no campo do mantimento do poder político e econômico do Estado-nação, além de tratar sobre a riqueza do reino. Os mercantilistas pensavam muito em acumular metais, em acumular riquezas, e isso mostrava para eles que um Estado era rico, era poderoso. Os clássicos, no pensamento econômico, a economia, ou seja, a ciência que trata da economia, surge com o Adam Smith, o qual integra a escola clássica. O objeto de estudo de economia é o conjunto de acontecimentos na sociedade que estão relacionados à questão da produção e distribuição de riqueza. Isso é possível ver no livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, e em outros livros de outros clássicos, como o Davi Ricardo. E surge a pergunta: por que a economia não surgiu antes dos clássicos? Haja vista que Adam Smith ele é considerado o pai das ciências econômicas, ou seja, da economia. Então, de nada adianta existirem pensamentos soltos em um objeto de estudo e faltar o rigor científico, ou seja, a sistematização do pensamento. Em suma, faltava o ordenamento teórico para nortear a investigação de pessoas que tentaram investigar as atividades comerciais anteriormente, a respeito dos fisiocratas. Então, a ciência econômica surge como esse ordenamento, essa sistematização do pensamento, que vai nortear as investigações. E isso é feito através dos clássicos, de Adam Smith e outros. Pensamento econômico nos tempos modernos. A economia, ciência econômica ou ciências econômicas é o campo científico de estudo que trata da alocação dos recursos escassos com o fim de atender às necessidades dos indivíduos. Essas necessidades são muito variadas. Aqui nós podemos perceber que o pensamento econômico nos tempos modernos possui uma relação com o pensamento econômico na Antiguidade. Haja vista que na Antiguidade também se tratava de recursos escassos e da alocação desses, embora essa alocação fosse feita no contexto doméstico, no contexto de um lar. Aqui nós estamos trabalhando com problemas muito maiores de alocação de recursos. Por fim, trago a frase do Ludwig von Mises que diz: a economia é, por um lado, tão diferente das ciências naturais e da tecnologia, e por outro, da história e da jurisprudência, que parece estranha e antipática ao iniciante. Então, a economia, as ciências econômicas são um conjunto de ideias que acabam sendo ligadas, relacionadas com diversas áreas. Isso, no primeiro momento, é um pouco estranho e até difícil de entender.
mas eu espero que esse curso sirva exatamente como uma ponte para levar vocês de um lado sombrio a um lado escuro, a um lado claro, a um lado com luz. E nisso eu faço menção à frase do Ludwig von Mises: ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, na qual eu usei na aula de apresentação do curso. Dessa forma, apresento para vocês a bibliografia desta aula. Me baseei principalmente no livro História do Pensamento Econômico, do Breuer. Muito bom esse livro, recomendo também a leitura. E cito um livro que eu não havia citado anteriormente, que é A Mentalidade Anticapitalista, do Ludwig von Mises, do qual eu tirei a frase que eu mencionei anteriormente. Por essa aula é só. Aguardo você na próxima. Grande abraço.